Eu vou falar sobre o conceito grego de bom governo. Vários filósofos gregos manifestaram ideias sobre o melhor tipo de governo. Um exemplo seria Platão, que defendia a ideia de que os filósofos deveriam governar a polis. Isso em sua teoria de uma polis ideal em que filósofos usam a ciência social para administrar a justiça e o melhor para todos. O povo comum não poderia governar porque eles não possuíam a ciência política. Então o governo comandado por eles era degenerado. Essas ideias também são atribuídas a Aristóteles, mas os dois perceberam a impossibilidade de uma sociedade como essa acontecer. Então Aristóteles decidiu criar um projeto político mais viável. Ele criou esse projeto político analisando 158 constituições diferentes e definiu um novo projeto. Esse projeto seria para o homem instruído governar a polis, que era o homem que era estudado, o homem sábio, que não era filósofo, mas o homem sábio. E existiam 3 governos. O homem instruído, então, governaria a polis, e um desses 3 tipos de governos, que seria a aristocracia, a monarquia e a forma de governo constitucional. A monarquia é o governo de um sobre os demais indivíduos, normalmente, e esse uma pessoa tem todo o poder, mas ele procura o bem para todos. A aristocracia é um governo de poucos sobre os demais. Nesse aí, os melhores comandam os outros, trazendo o melhor para a sociedade. E a constitucional, onde todo mundo governa para o bem de todos. Também esses são as formas de governo puros. Existem formas impuras desses governos que, para ser breves, são formas corruptas, ou seja, que foram degenerados por coisas como ganância e etc. E esse projeto foi para a criação da melhor forma de governo de acordo com Aristóteles. Política como teoria. Costuma-se dizer que a democracia nasceu na Grécia, mais propriamente em Atenas. Embora tenha durado pouco tempo, surgiu como uma proposta original que ao longo dos tempos fecundou teorias e sonhos de liberdade e igualdade dos mais diversos teóricos. Por terem sido os gregos os primeiros a filosofar, também foram eles os primeiros a refletir criticamente sobre política. Por isso afirma-se que eles inventaram, entre aspas, a política, o que não significa que outros povos já não tivessem exercido poder político, mas que apenas entre os gregos foram elaboradas teorias sobre a capacidade humana de refletir sobre a organização da vida coletiva. Resumo: a área temática da teoria política é um ramo da ciência política que agrega contribuições de variadas disciplinas, mas especialmente da filosofia política e da história da ideia. Resumo: a área temática da teoria política é um ramo da ciência política que agrega contribuições de variadas disciplinas, mas especialmente da filosofia política e da história das ideias políticas. No panorama acadêmico contemporâneo, essa área temática vem sendo compreendida de 2 maneiras distintas, mas não inconciliáveis, como teoria política normativa e como teoria política histórica. A primeira envolve o esforço de reflexão crítica sobre a realidade e a projeção do dever ser da ordem política, ao passo que a segunda elabora narrativa sobre o desenvolvimento da própria tradição dos pensamentos políticos, tomando como objeto de investigação as ideias de autores clássicos, os conceitos políticos centrais e as mudanças conceituais em dada época ou sociedade e os embates ideológicos situados em contextos históricos específicos. A teoria política é um empreendimento intelectual que percorre toda a trajetória das sociedades ocidentais e é indissociável da construção histórica dessa sociedade como comunidade propriamente política. Por fim, a teoria política abriga ilimitada pluralismo de perspectivas ideológicas e visões do mundo. Justificativa. A área temática da teoria política é parte constitutiva da organização da ciência política como campo disciplinar autônomo. Isso é facilmente constatável quando observamos tanto a composição dos departamentos de ciência política das principais universidades pelo mundo, como a organização temática da Associação da Ciência Política nos mais diversos países. No Brasil, a área da teoria política vem fazendo parte das estruturas temáticas do encontro da ABCP desde a fundação da associação. Além dessa justificativa de caráter institucional, a existência da área na ABCP justifica-se por razões de caráter substantivo, tendo em vista seu significado crítico e reflexivo, e seu valor para a construção do conhecimento nas demais áreas da ciência política.
Em qualquer área de investigação, os cientistas políticos precisam lidar com categorias e conceitos políticos que tendem a adquirir maiores graus de refinamento e precisão a partir das contribuições da teoria política. A Atenas antiga alcançou seu auge durante o período clássico, quando era o principal centro urbano da importante polis de mesmo nome. Na polis destacavam-se 2 lugares, a Acrópole e a Ágora, sendo a Acrópole o lugar mais elevado que servia de ponto de defesa e a Ágora a praça central destinada ao comércio. Os principais legisladores atenienses foram Drácon, Solon e Clístenes, e foram responsáveis por destacar o caráter humano ao invés do divino nas leis. A democracia ateniense foi criada em 508 a.C. por Clístenes, após a tirania de Iságoras, e permaneceu funcionando por 180 anos. No período clássico, Atenas era um centro artístico, estudantil e filosófico, sendo a sede da Academia de Platão e do Liceu de Aristóteles. Também foi berço de Sócrates, Péricles, Sófocles e muitos outros escritores, políticos e filósofos do mundo antigo. Após o fim do período clássico, a cidade foi dominada por povos estrangeiros e entrou em declínio durante a Idade Média.